Oi pessoal, tudo bem? Aqui é de novo o professor Danilo e hoje a gente vai falar de um grupo muito interessante. Eu sou um pouco suspeito para falar sobre esse grupo porque é o grupo que eu trabalhei no meu mestrado, que são as licófitas. Então, se a gente lembrar na evolução das plantas terrestres, então nós temos os primeiros organismos a conquistar o ambiente terrestre, que são as briófitas, são os musgos. Nós tínhamos 3 grupos, os antóceros, as hepáticas e os musgos sensu stricto. E agora nós temos o surgimento das plantas vasculares, o surgimento das plantas que têm sistema vascular, que é o xilema e floema. E aí, então vamos lembrar quais são as características que vão diferenciar as plantas avasculares, as briófitas, das plantas vasculares, as traqueófitas? Então, para começar, a geração mais predominante nas briófitas, que é essa verdinha que a gente está conseguindo enxergar aqui, é a geração gametofítica, haploide. Enquanto nas traqueófitas, a que nós vamos enxergar aqui depois, é a geração esporofítica, geração diploide. E se vocês lembram dos esporófitos das briófitas, eles eram pequenos e únicos, eles só produziam um único esporângio, uma única cápsula. Enquanto agora o esporófito das plantas vasculares, ele consegue produzir muitos esporângios. E ele se ramifica, ele não é um esporófito que é único. Então a gente consegue se ramificar e ter o que nós chamamos de ramos, ou caule. E outra característica, você vê claramente em relação ao tamanho das plantas. Com o sistema vascular, agora essas plantas conseguem crescer verticalmente, porque elas conseguem levar a água lá do solo até a ponta das folhas. Então essa planta ela consegue se hidratar por tudo. Isso permitiu que durante o surgimento dessas licófitas, até o momento em que elas se expandem em diversidade, que é o período do Carbonífero, essas plantas consigam chegar a árvores gigantescas de aproximadamente 30 metros, que nós temos aí no registro fóssil. Então elas viraram verdadeiras florestas de licófitas. E dentro da linhagem das plantas vasculares, vamos lembrar então que existem 2 grupos principais. O grupo das licófitas e o grupo das eufilófitas. A principal diferença são as diferenças anatômicas. Enquanto, se vocês se lembrarem das licófitas, elas têm um sistema vascular do tipo protostelo. Enquanto nas eufilófitas, elas podem ter do tipo sifonostelo ou eustelo. Em questão de campo, como que a gente vai descobrir se isso é uma licófita ou se isso é uma eufilófita? A gente pode olhar simplesmente pelas folhas. As licófitas têm folhas do tipo microfilos, enquanto as eufilófitas têm folhas do tipo megafilo. Apesar do nome microfilo e megafilo, não é o tamanho que vai diferenciar esses 2 tipos de folhas, mas sim a presença de nervuras. Enquanto nos microfilos apenas existe uma única nervura central, nos megafilos a gente pode encontrar essas nervuras, elas se ramificam. Então você tem a nervura central, mas ela se ramifica em nervuras secundárias, terciárias, ou podem formar até auréolas, como é o caso dessa samambainha aqui, que é a micrograma. E da linhagem das licófitas, apesar de elas terem dominado o período carbonífero, com o passar das eras geológicas, a grande diversidade foi se extinguindo, sobrando apenas 3 linhagens principais atualmente, que é a linhagem das Lycopodiaceae, das Selaginellacea e das Izoetaceae. O grupo mais basal, então, são as Lycopodiaceae. Na nossa região aqui é muito fácil de encontrar essa Lycopodiaceae, que é a Palinhea cerna,
Talvez vocês podem conhecer ela como pinheirinho do brejo. Ela geralmente ocorre em lugares brejosos, beiras de estrada. Ela é bastante comum. Parece um pinheirinho. E na ponta dos ramos nós temos os estróbilos. Então a parte reprodutiva dessa planta. E as Lycopodiaceae, apesar de elas serem um pouco difíceis de achar, ela apresenta uma grande diversidade. 16 gêneros no mundo. Aqui no Brasil nós temos 9, com cerca de 60 espécies. Elas habitam ambientes mais de campos de altitude, mais frios. Então é um pouco difícil a gente encontrar aqui na nossa região, onde é cerrado. Aqui no cerrado você vai encontrar mais mesmo as plantas do gênero Palinrhea, as plantas do gênero Lycopodiella também, é comum. Em solo, elas gostam de solos ácidos, ou algumas são epífitas, como é o caso dos Phlegmariurus, que são plantas bem interessantes, são plantas muito bonitas, chegam até a ser ornamentais. Aqui no Brasil não tem tanto apelo ornamental, principalmente porque as espécies brasileiras são de difícil cultivo. Mas na Ásia é bem comum as pessoas cultivarem Phlegmariurus, elas chegam a ficar plantas gigantescas. Eu tenho até um amigo que coleciona lá na Austrália. Eles ficam com plantas que chegam até 2 metros de comprimento. E elas têm um grande interesse ornamental, que deve ser um pouco melhor explorado. Então aqui a gente está conseguindo enxergar então os microfilos e na ponta dos ramos os estróbilos. Não são todas as Lycopodiaceae que têm estróbilos, ou por exemplo as Rupérsias e os Phlegmariurus. Muitas vezes os esporângios nascem apenas nas axilas dos esporofilos e não formam essa estrutura diferenciada. Então, voltando à Palinrhea cerna, aqui temos um corte longitudinal do estróbilo, que é toda essa região apical, que é formado pelos esporofilos, que carregam os esporângios, que são responsáveis pela produção, armazenamento e liberação dos esporos. Aqui nós temos um esporofilo com um esporângio. Nas Lycopodiaceae, esses esporângios são reniformes e produzem apenas um único tipo de esporo, portanto, são homosporadas. Aqui temos os esporos de Palinrhea, e por serem homosporadas, esses esporos darão origem a gametófitos bissexuados, que vão produzir tanto os gametas masculinos quanto os gametas femininos. Vamos lembrar que o gametófito de Lycopodiaceae, ele é um gametófito subterrâneo, ele não faz fotossíntese e ele é micoheterotrófico, né? Ele precisa de um fungo para ele se alimentar. As setas verdes indicam a região onde esse fungo simbionte habita. Esses gametófitos são muito difíceis de serem encontrados e muito difíceis de serem estudados também. E a segunda linhagem a se diversificar nas licófitas é a linhagem das selaginelas, na família Selaginelaceae. A família Selaginelaceae é facilmente encontrada em florestas, em campos rupestres. São plantas herbáceas, rasteiras. Elas podem ser escandentes ou elas podem ser até epífitas. Abaixei um pouquinho a câmera aqui só para mostrar para vocês essa minha coleção de selaginelas. Hoje em dia é muito fácil de você encontrar elas em floriculturas, em hipermercados. Elas são vendidas com o nome de musgo verde, mas vamos lembrar, né, que elas não são musgos, elas são licófitas, são selaginelas. Elas podem apresentar esse hábito
parece até um pouquinho de um musguinho. Algumas têm um hábito mais ereto, como essa daqui. Algumas são rasteiras, como essa selaginella kraussiana. Aqui ela é bastante comum. Ou até pendentes, como essa selaginella aqui, que é a selaginella uncinata. Olha, ela tem até um pouco azulada. Ela é vendida às vezes como samambaia azul, mas novamente não é uma samambaia, né? Uma licófita. Ela tem um hábito bem bonito, ela pode ficar bem grande. Algumas que eu coletei aqui no campus, que parece um musgo. Justamente até o nome dessa selaginella, selaginella muscosa, ela é epífita, ou você pode encontrar elas em barrancos também. Aqui a gente tem mais uma selaginella da minha coleção, e como vocês podem ver na ponta, ela tá cheia de estróbilos. E ela forma essa rosetinha, que não é todas as selaginellas que tem esse formato. Então essa selaginella aqui, que é a selaginella lepidophylla, ela é conhecida como rosa de Jericó ou planta da ressurreição, é uma planta do deserto dos Estados Unidos e do México. Ela tem esse formato redondinho, que é um formato que eles chamam de tumbleweed. Você já deve ter visto naqueles filmes de faroeste, aquelas bolas de planta seca rolando. Então aquilo são chamados de tumbleweed, que é um comportamento de algumas plantas de deserto. Elas assumem esse formato de bola, e quando o ambiente está muito seco e desfavorável, ela se prende do substrato, do solo, e vai rolando até encontrar um ambiente que seja mais adequado. No caso, talvez até uma poça d'água ou um lugar que tenha chovido. A partir do momento que ela encontra água, essa selaginella começa a se reidratar e ficar verde de novo. Vou mostrar umas fotos para vocês de quando eu reidratei essa planta aqui. Essa característica, esse comportamento é muito bom em relação ao deserto, que às vezes pode ficar anos sem ver uma gota d'água. Então essa é uma planta muito interessante, é um dos meus xodós, essa plantinha aqui. Eu peguei um potinho aqui com água, eu vou colocar ela na água e a gente vai ver quanto tempo será que ela demora para se abrir. Eu vou mostrando aqui para vocês. Então aqui nós podemos ver um ramo de selaginella. Então lembrando que as selaginellas têm folhas do tipo microfilo, então vocês estão enxergando aí as folhas com uma única nervura. E a grande maioria das espécies de selaginella possuem microfilos que nós chamamos de microfilos dimorfos. São dois tipos de microfilos. Então eles são dispostos em 4 fileiras, sendo 2 fileiras dorsais e 2 fileiras laterais, o que torna a selaginella facilmente reconhecida no campo. Entretanto, existem algumas espécies de selaginella, são poucas espécies, que elas têm microfilos monomorfos. Eles são dispostos espiraladamente no ramo, como é o caso dessa selaginella celove. Lembra até um licopodium. E aqui nós temos um corte transversal num caule de selaginella. Essa espécie ela é até caracterizada por apresentar 2 feixes vasculares, então cada olhinho desse que vocês estão vendo é um feixe vascular. E preste atenção que existe um espaço vazio entre o feixe e o córtex. Esse espaço vazio nada mais é do que aerênquima. O aerênquima ele surge nas licófitas heterosporadas. Então, você encontra aerênquima em zoetes, em lepidodendales
e também nas selaginelas. Acredita-se que esse arênquima tenha surgido em relação a essas espécies habitarem em ambientes mais aquáticos, mais paludosos. Então aqui nós temos mais detalhes desse feixe vascular. Então lembrando que é protostelo, então a gente tem o xilema no centro, que é essa parte mais rosa, e o floema, que é essa parte azul escura. Outra característica de selaginela é a presença de rizóforos, que são essas estruturas que se assemelham às raízes. Mas na verdade elas são estruturas que vão dar origem às raízes. Aqui a gente pode ver um corte transversal em um rizóforo de selaginela. Então, que nós podemos ver de dentro para fora. Então, nós temos o protoxilema, o metaxilema, o floema, a endoderme e o córtex. Então, lembrando, né, que isso daí é um feixe vascular do tipo protostelo. E aqui a gente já pode ver um rizóforo dando origem a raízes. Como que eu sei que essas são raízes? Por causa dos pelos radiculares, que a gente consegue enxergar muito bem aí. Agora, olhando para a parte reprodutiva das selaginelas, nós vemos que no ápice dos ramos é onde são formados os estróbilos, contendo os esporângios. As selaginelas são heterosporadas, então elas vão produzir dois tipos de esporângios. Os microsporângios, que vão produzir os micrósporos, e os megasporângios, que vão produzir os megásporos. O esporofilo que sustenta o microsporândio é chamado de microsporofilo. E os microsporângios, eles produzem milhares de micrósporos pequenos. Enquanto os megasporângios, eles são produzidos no megasporofilo e o megasporângio produz apenas 4 megásporos, grandes em tétrades. E qual a principal diferença, então, entre os micrósporos e os megásporos? Os micrósporos, eles são bem menores, são produzidos em maior quantidade e vão dar origem a gametófitos, que vão apenas produzir gametas masculinos. Já os megásporos, eles são produzidos em tétrades, em apenas 4, eles são bem maiores e vão dar origem a gametófitos, que vão produzir apenas gametas femininos. E por fim, mais uma característica que é compartilhada entre as licófitas heterosporadas é a presença da lígula, que ela é encontrada na base dos esporofilos. E o terceiro grupo é o grupo dos izoetes. É um grupo de plantas bem diferentes. Não tem nada a ver com o que vocês viram até agora. Plantas que é difícil de serem reconhecidas, até mesmo por botânicos. Geralmente só quem trabalha mesmo com o grupo, quem entende, consegue identificar. São plantas muito raras, difíceis em serem encontradas. Geralmente elas ocorrem em regiões frias, em campos de altitude. A gente tem uma grande diversidade dessas plantas aqui no Brasil. A gente tem muitas das espécies brasileiras, elas ocorrem apenas aqui. E para mostrar para vocês, infelizmente eu não tenho a planta verde, mas eu tenho a planta fixada, que eu vou poder mostrar aqui para vocês algumas estruturas dela. Então aqui nós temos aquela planta de izoetes fixada. Então podemos ver pelo menos os microfilos e os esporângios. Então separando aqui um microfilo, um esporofilo com um esporângio. A gente pode ver que na base dele é onde são produzidos os esporos.
E tal como as demais licófitas heterosporadas, os isoides também apresentam a lígula nos esporofilos. E por ser uma licófita heterosporada, eles também apresentam o mesmo esquema das selaginelas. Então, tem microsporofilo com microsporângio, que vai produzir os micrósporos, e megasporofilo, que tem o megasporângio, que vai produzir os megásporos. Infelizmente, neste material eu só encontrei microsporofilos com microsporângios. Então, o que nós podemos ver nessa imagem são os micrósporos. Os micrósporos em isoetes, eles são do tipo monoletes, eles têm um formato diferente dos megásporos. Outra característica importante é a ornamentação desses esporos. Ela é muito importante para diferenciar espécies dentro do gênero Isoetes.